TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com um resumo da semana das principais notícias para você. Olá, Jorge. Oi, Roberta. Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Os canais já estão aí e são quais, Jorge? Olha, a gente tem o nosso e-mail oficial, tvccorreiodamanhã@gmail.com, é o nosso e-mail aqui da nosso grupo Correio da Manhã. E é claro, o nosso WhatsApp 24 é o DDD, o telefone é 998398384. Tem denúncia? Manda pra gente como é que tá a sua região, transporte, rua, poder público funcionando. Fala com a gente aqui, se não tá de acordo, denuncia que a gente vai atrás da informação. Vamos então às notícias deste sábado, dia 5 de agosto. Brasil registra queda de inadimplência pela primeira vez. SAMU ultrapassa a marca de 20 mil atendimentos com notolância. Inflação do aluguel cai pelo quarto mês seguido. Petrópolis apresenta saldo positivo de empregos em junho. Agora no Correio Serrano. Gente, a gente começa a nossa edição, claro, olhando o que foi destaque no nosso jornal impresso. A gente vai dar uma olhadinha no nosso Correio Petropolitano, o que foi notícia no Brasil e na nossa região serrana, é claro. Olha, o primeiro destaque lá da coluna Magna Vita, né, em contexto nacional, advogado de Lula na Lava Jato, Cristiano Zanin, foi empossado ministro do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira, sucedendo aí o último ministro da cadeira, que foi Ricardo Lewandowski. Em outra solenidade, né, realizada no Palácio do Planalto, no mesmo dia, o deputado federal Celso Sabino tomou posse como novo ministro do Turismo. Políticos se movimentam judicialmente para tentar barrar o aumento da passagem de ônibus em Petrópolis. O Grupo Correio da Manhã teve acesso ao mandado de segurança da vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, e a ação popular movida pelo deputado federal licenciado Hugo Leal e dos vereadores Gilda Beatriz, Ingo Rames e Eduardo do Blog. Ambos questionam o modo como foi feita a aprovação da nova tarifa pelo Comutran. Já nas notas petropolitanas dessa semana, eu vou para a primeira. Política de prevenção. A Câmara dos Vereadores de Petrópolis aprovou nessa quinta-feira, dia 3, uma indicação legislativa que solicita à Prefeitura que crie uma norma que estabeleça o reflorestamento das áreas atingidas pela chuva dos dias 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. A indicação é do vereador Domingos Protetor, do Podemos. E agora falamos de licitação. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, CPTrans, abriu licitação para contratar uma empresa que fará a gestão dos dados referentes ao sistema de transporte no município. Isso inclui tanto o transporte público quanto o transporte individual, como táxis, transporte escolar e motofrete. Todo o cadastramento, controle e monitoramento para esses serviços será feito por um software, que é o Sistema de Gestão de Transporte Armazenado em Nuvem. Então tá aí mais essa notícia do nosso jornal Correio Petropolitano, de mais essa licitação aí da CPTrans. Não basta só a crise do transporte, né? Ainda tem essa licitação que o TCE podia dar uma olhadinha também. É bom, né? Dar uma olhadinha nesses contratos aí que vão ser firmados. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a inflação do aluguel cai pelo quarto mês seguido. E você vai ver também que, olha só, o Rio de Janeiro é o primeiro estado a aderir ao sistema de transparência dos investimentos do governo federal. O Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E após uma série de altas ao longo de 2023, a inadimplência no Brasil teve a primeira queda do ano ao atingir 71,45 milhões de negativados, segundo os dados do mês de junho do mapa da inadimplência do Serasa. De maio a junho, o Brasil registrou uma redução de 450 mil pessoas inadimplentes no país, sobre quase 72 milhões de endividados. Essa é considerada a primeira queda na inadimplência em 2023. A redução foi responsável por interromper a elevação nos casos de inadimplência ao longo de todo o ano. E apesar das contratações, pelas ruas as pessoas acreditam que é difícil viver bem com um salário mínimo. Uma cesta básica pelo DIEESE teria que ser R$ 2.650, básica. Como é que você vai viver com 1.300 e pouco, fora os descontos, de um salário mínimo? É impraticável. Não tem como. Você acordar todo dia de manhã, pegar um ônibus cheio, lotar, ir trabalhar 8 horas, mais a hora do almoço, que são 9. Entendeu? Chegar no final do dia, pegar mais outro ônibus lotado para ganhar 1.320. Você vai no mercado, o que você compra com 1.320? É difícil, é muito duro. Se não tiver um empaginamento, se enrola mesmo. Com certeza. Entre os estados, o Rio de Janeiro foi o que registrou o melhor índice, de 52,8%. Na sequência, vem os estados de Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Distrito Federal. O número de dívidas também caiu no mês de junho. Foi para 262,8 milhões. Por meio do Serasa Limpa Nome, é possível ter acesso a ofertas para negociação de dívidas que fazem parte do Desenrola Brasil, programa do governo federal que visa o combate à inadimplência no país.
A Serasa foi escolhida como parceira por algumas das principais instituições financeiras do país, para ser um dos canais de negociações de parte das dívidas integrantes da chamada Faixa 2 do Desenrola Brasil, onde estão liberadas negociações de dívidas de bancos inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. No primeiro semestre desse ano, o consumo nos lares brasileiros registrou alta de 2,47%. Cerca de 84 milhões de reais transferidos aos mercados foram de benefícios como Bolsa Família e Auxílio Gás. O consumo nos lares brasileiros encerrou o primeiro semestre em alta de 2,47%, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. Na comparação entre junho e maio, o indicador apresentou alta de 0,55%. Em relação a junho de 2022, a alta é de 6,96%. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em Petrópolis, os consumidores afirmam que para conseguir um desconto é preciso pesquisar os preços. Para ir conseguir um descontinho, o que tem que fazer? E a gente tem que ficar rodando, né, procurando um lugar mais barato. Porque tem que quantia boa e tem que procurar. As principais quedas nos preços vieram da cebola, que reduziu 7,1%, o óleo de soja, que ficou 4,44% mais barato, e a margarina cremosa diminuiu 0,93%. Entre as proteínas, a queda foi puxada pela carne bovina, que ficou 1,16% menos cara no bolso dos consumidores. O frango congelado e pernil também registraram redução nos preços. Em 12 meses, os valores dos cortes bovinos nos supermercados acumulam queda de 11%. As altas ficaram por conta do tomate, que subiu o preço em 10,64%, o leite 4,96%, o feijão 4,41%, a batata 3,96%, a farinha de mandioca 2,87% e os ovos 2,46%. Os dados apontam ainda que a maior parte das transferências, cerca de 85 milhões de reais, foram feitas por meio de auxílios do governo federal. Contribuíram ainda para o consumo dos lares o reajuste do salário mínimo para mais de 60 milhões de pessoas. O que é que não pode faltar no armário da senhora? Que não pode faltar no meu armário? Legume, fruta. Tá caro. Para a pessoa que ganha salário mínimo passa muito aperto. A Fundação Getúlio Vargas, por meio do Instituto Brasileiro de Economia, divulgou no dia 28 de julho que o Índice Geral de Preços Mercado caiu 0,72% no mês de julho. O IGPM é usado como base para reajuste da maior parte dos contratos de aluguéis de moradias. O Índice Geral de Preços Mercado, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, registrou uma queda de 0,72% em julho, marcando o quarto mês consecutivo de recuo. De acordo com o levantamento, o IGPM acumula uma deflação de 5,15% no ano e uma queda significativa de 7,72% em 12 meses. Esses números contrastam com o cenário do ano anterior, quando o índice acumulado em 12 meses era positivo em 10,8%. O advogado Fernando Souza explica que o IGPM tem relação com o preço dos aluguéis de moradias. O IGPM é o que o pessoal conhece como a inflação do aluguel, o índice que a gente usa para indexar os contratos de aluguel, para a gente saber qual vai ser o reajuste que ele vai sofrer de acordo com a inflação. O IGPM é baseado nas somas do Índice de Preços ao Produtor Amplo, Índice de Preços ao Consumidor e Índice Nacional de Custo da Construção. Ele revela o comportamento dos preços de produtos e serviços mais relevantes para o fazedor, consumidor e construção civil. O resultado do Índice de Preços ao Produtor Amplo foi o que mais pressionou para baixo o IGPM em julho, finalizando com menos 1,5%. Ainda segundo o advogado, apesar da redução, o fato do aluguel em Petrópolis ter um alto custo pode ter relação com os índices, mas há outros fatores que agravam a situação. Depois da pandemia, é muito comum você ter outros índices que atuem sobre o contrato de aluguel, como o IPCA, por exemplo. Mas a gente tem condições aqui em Petrópolis que podem agravar essa situação, como muitos imóveis em mãos de poucas famílias aqui, a gente já tem um resquício dessa cidade imperial, então tudo já é um pouco mais caro, a gente tem pouca oferta
de imóvel para muita procura. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IPA encerrou o mês de julho com menos 1,5%. Já o IPI teve variação de 0,11%. A maior contribuição veio do grupo de transportes, que teve alta de 0,70% no mês. Ainda segundo os dados, o item gasolina encerrou o mês com 3,65%, depois de ter sido menos 3% em junho. O Índice Nacional de Custo da Construção variou 0,6% em julho, após alta de 0,85% no mês anterior. E o Rio de Janeiro é o primeiro estado a aderir ao sistema de transparência dos dados de investimentos do governo federal. A ferramenta permitirá aos servidores estaduais localizar e avaliar a situação e o volume de investimentos federais disponíveis, além de auxiliar na fiscalização e na interação com os gestores responsáveis pelas políticas executadas. O Obras.gov.br visa atender à demanda da sociedade por informações claras, atualizadas e centralizadas. Além da assinatura de adesão ao sistema, também ficou definida a inclusão do Rio Solidário como um elo das redes de parcerias regionais, fomentando a formação e a qualificação das organizações da sociedade civil do Rio. As parcerias são fruto do trabalho promovido pela Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio de Janeiro, em Brasília, liderada pelo secretário André Moura. Mais de 29 mil estudantes fluminenses vão poder concluir os ensinos fundamental e médio através do Provão do SEJA. A oportunidade é promovida pela Fundação CCERJ, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições podem ser feitas nas unidades que integram a rede, de graça, até o dia 15 de setembro. Os interessados em participar do Provão do SEJA podem se inscrever em um único nível de ensino, fundamental ou médio. O candidato deverá ter matrícula ativa em uma das 59 escolas estaduais que integram a rede. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 22 de outubro deste ano. Mauro Azevedo, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, ressalta que as oportunidades de conclusão dos estudos de ensino médio e fundamental, através da certificação da Rede SEJA, são de extrema importância para a população fluminense. Segundo ele, essa iniciativa proporciona uma chance real de acesso à educação e abre portas para um futuro melhor. O certificado será concedido ao aluno que passar nas provas realizadas por área de conhecimento, ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e linguagem e suas tecnologias. João Carrilho, presidente da Fundação CCERJ, disse também que as duas últimas edições do Provão do SEJA foram um sucesso absoluto, com mais de 24 mil inscritos. Mas na época foi identificado que havia uma demanda significativa pela conclusão dos ensinos fundamental e médio. Por isso, a Fundação está realizando mais uma oferta de provas para que dessa vez mais uma parcela de pessoas possa concluir os estudos e se qualificar. Essa é a terceira edição do Provão do SEJA, que voltou a ser realizado após 20 anos. E agora atenção, quem está endividado e quer renegociar as contas com as concessionárias de luz, água e gás, não pode perder o mutirão do PROCON, que acontece até o dia 11 de agosto em todo o estado do Rio de Janeiro. O PROCON do Estado do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira mais uma etapa da ação Renegocia. O mutirão acontece em apoio à Secretaria Nacional do Consumidor até o dia 11 de agosto. O objetivo é atender consumidores que buscam renegociações de débitos com instituições bancárias, concessionárias de serviços públicos como água, luz e gás, além de empresas de telecomunicações. Lançamos uma cartilha com todas as orientações sobre o tratamento, identificação e prevenção ao superendividamento, conforme a Lei 14.181 de 2021, que está disponível no nosso site oficial. Ao final, todos os acordos e dados apurados no mutirão serão enviados para a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Na primeira semana de renegociação, iniciada no dia 24, foram firmados cerca de 45% de acordos com descontos que chegaram a 95% do valor total dos endividados. Na última semana, as empresas de telefonia também estarão disponíveis para renegociar as dívidas. Os consumidores identificados como casos de superendividamento são encaminhados ao Núcleo de Tratamento ao Consumidor Superendividado na sede do PROCON RJ.
E a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação temática de peso e dimensões nesta semana, com o objetivo de fiscalizar os veículos de carga. A operação, realizada periodicamente em todo o país, acontece nas principais rodovias da região metropolitana do Rio. O excesso de peso e dimensões prejudica a qualidade do asfalto, causa um desgaste maior nos veículos, além de potencializar o risco de acidentes graves. No primeiro dia de operação, na última segunda-feira, mais de 30 policiais rodoviários federais e 2 fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres participaram do briefing da operação. A fase de operações foi deflagrada e equipes da PRF atuam nas rodovias Presidente Dutra, BR-116, Washington Luiz, BR-040, Rio Magé, BR-116 e Arco Metropolitano, BR-493. As ações acontecem nos trechos críticos onde existe alto índice de acidentes. A operação ocorrerá até o dia 10 de agosto. O governo do estado do Rio de Janeiro entregou 44 novos veículos à Emater Rio e à Defesa Agropecuária na quarta-feira. Com o objetivo de expandir o setor agropecuário no estado, o investimento foi de R$3,5 milhões de reais. A cerimônia de entrega foi realizada na última quarta-feira no Palácio Guanabara e contou com a presença do secretário de Estado de Agricultura, Dr. Flávio. Ao todo, 30 veículos vão ser destinados à Emater Rio e 14 para a Pesagro Rio. Os veículos destinados à Emater vão ser utilizados para prestar assistências técnica e de extensão rural para os agricultores. Já os veículos encaminhados para a Pesagro Rio vão ser destinados à Superintendência de Defesa Agropecuária. O investimento total é de R$3,5 milhões de reais. Nós temos hoje uma grande oportunidade de viver um estado que acredita no agro, que acredita sobretudo no produtor. E eu não tenho dúvida, sobretudo com esse investimento que a gente está fazendo no produtor e na infraestrutura, que esse é o nosso caminho. Os investimentos visam ampliar a cobertura e acesso às áreas de produção, assim como as fiscalizações e implementação de projetos de educação sanitária e na realização de cursos de formação de agentes em sanidade animal. E no primeiro semestre de 2023, houve aumento de 35% no número de pessoas que solicitaram a renovação da Carteira Nacional de Habilitação no posto digital do Detran do Rio de Janeiro, em comparação ao primeiro semestre do ano passado. A Carteira Nacional de Habilitação é um documento essencial para milhões de brasileiros, permitindo que conduzam veículos com responsabilidade e segurança. Com o avanço da tecnologia, o governo brasileiro introduziu a CNH digital. Esse formato vem ganhando cada vez mais relevância e traz uma série de benefícios para motoristas e autoridades de trânsito. De janeiro a junho de 2023, 34.866 cidadãos fluminenses solicitaram a renovação de CNH pelo posto digital, um aumento de 35% no número de renovações. Para a funcionária pública Fabiana Coutinho, o documento virtual é sinônimo de comodidade e praticidade. A gente vive sem tudo, só não vive sem celular, não é? É uma praticidade, é mais um recurso, né? Para mim faz diferença. O posto de acesso digital cresceu 70% em relação ao semestre de 2022. Um dos motivos para que esses acessos tenham crescido foi que, em março desse ano, o posto começou a ter acesso pelo celular, o que facilitava que os fluminenses conseguissem mexer no aplicativo. Salva ou não salva o motorista? Salva. É importante? É importante, pô. Já aconteceu dessa CNH digital te salvar? Com certeza, semana mesmo que passou. Habilitada ali, rapidinho, peguei, amostrei, sem precisar nem mostrar o documento, nem nada. A era é essa, né? Tudo vai se modernizando. Ao solicitar a renovação de CNH pelo posto digital, o usuário só vai ter que comparecer a um posto numa segunda etapa, para tirar uma nova foto e fornecer impressões digitais. Para isso, não é necessário agendar atendimento. Basta ir a qualquer unidade e obedecer a ordem de chegada. Pelo posto digital, o cidadão vai receber o endereço da clínica médica, onde fará o exame de aptidão física e mental, e será informado da unidade onde quer pegar a nova CNH pronta. No caso do processo de solicitação da segunda via da CNH pelo posto digital,
O sistema aproveita as fotos e os dados biométricos já registrados no Detran e o usuário só precisa comparecer ao posto na hora de pegar o novo documento. E você vai ver depois do intervalo as informações sobre as crises do lixo e do transporte público em Petrópolis. Pois é, e você vai ver também, olha só, que Agosto Dourado tem como banco de leite humano do Hospital Unimed Petrópolis um incentivo à doação de leite materno. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Petrópolis encerrou o mês de junho com saldo positivo de vagas de emprego. No período, foram geradas 618 novas oportunidades. No primeiro semestre deste ano, a cidade gerou 940 oportunidades. O resultado é consequência de 15.208 admissões e 14.268 desligamentos. Dados divulgados pelo novo CAGED do governo federal apontam que Petrópolis apresentou saldo positivo de empregos criados no mês de junho. No sexto mês do ano, o município teve 2.777 admissões e 2.159 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 618 novas oportunidades. A indústria liderou o ranking de geração de vagas na região. Foram 200 novas oportunidades criadas em junho, seguido pelo setor de serviços, que foi responsável por 238. Em terceiro lugar, aparece o comércio com 80 oportunidades a mais e a construção com 17. A agropecuária foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo, com 7 vagas a menos. Você acha que está fácil atualmente arrumar emprego em Petrópolis ou está difícil? Tá difícil. Difícil? A cidade cresceu muito, né? E a população precisa de emprego e não
não tem assim. Pelo que a gente tem assim em volta de amigos e família, tá difícil, com certeza. Ainda segundo o CAGED, o setor de serviços teve o maior número de desligamentos de trabalhadores. Foram 1.030 demissões. Em contrapartida, houve 1.270 demissões. Em segundo lugar, o comércio aparece com 664 desligamentos e 744 contratações. A indústria teve 299 desligamentos e 589 admissões. A construção foi responsável por 150 demissões e 167 admissões. Já a agropecuária foi o único setor que teve menos contratações que demissões, sendo 7 e 14 respectivamente. Ainda de acordo com o CAGED, Petrópolis gerou no primeiro semestre deste ano 940 novas oportunidades. O resultado é consequência de 15.000 admissões e 14.000 desligamentos. Já o Rio de Janeiro gerou no mesmo período 74.000 novas vagas. Está muito complicado, a gente vê muita loja fechada e assim, até mesmo a oferta, o tipo de emprego. Tá difícil porque as pessoas ainda não conseguiram ainda se refazer da tragédia que aconteceu em 2022, né? E o Tribunal de Contas do Estado pediu explicações ao prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, sobre os contratos emergenciais fechados para os serviços relacionados à coleta de lixo. Ele tinha até a última quinta-feira para explicar se efetivou ou não, ou se pretende efetivar alguma contratação direta por dispensa de licitação para coleta de resíduos sólidos em até 48 horas. Até o fechamento desta edição, ainda não havia informações sobre a resposta da Prefeitura. O conselheiro Márcio Pacheco, do Tribunal de Contas do Estado, havia determinado no dia 17 de julho que o município não realizasse contratação emergencial para o serviço de coleta de lixo. No dia 25 do mesmo mês, o conselheiro cita uma matéria do Correio Petropolitano trazendo informações sobre os contratos emergenciais publicados no site da Companhia de Desenvolvimento, a CONDEP, e pede que Bontempo explique por que não cumpriu a determinação, sob pena de sanções legais, atendendo a uma petição do consórcio Limpe Serra, que operava a coleta de lixo até este mês, quando o contrato se encerrou. O site da CONDEP, até então, trazia apenas os contratos para aluguel de caminhões e equipamentos e em relação ao transbordo e destinação final dos resíduos urbanos. Ambos foram fechados com a empresa AM3 de Duque de Caxias, num custo total de mais de 17 milhões de reais, e foram assinados no dia 17 de julho, mesma data da decisão de Pacheco. Na quarta-feira, dia 26 de julho, foi disponibilizado o contrato para a coleta de resíduos da saúde, com validade de 180 dias. A gestão de Rubens Bontempo, por meio da CONDEP, vai pagar R$ 3,80 por quilo e a previsão é de que seja investido um montante de R$ 570 pelo serviço. A empresa contratada foi a PDCA, que antes fazia parte do consórcio Limpe Serra, juntamente com a empresa Força Ambiental. O contrato foi assinado no dia 18 de julho. De acordo com o advogado Felipe Castro, o não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado para explicações da Prefeitura de Petrópolis pode acarretar em sanções legais. A Prefeitura ela pode sofrer algumas sanções, como algumas multas. O TCE ela pode notificar novamente a Prefeitura e, caso ela não venha cumprir a resposta à notificação, ela vai ser multada por não responder o parecer do TCE. A coleta de lixo enfrenta problemas na justiça. A empresa Paviservice ingressou com um mandado de segurança contra a licitação para contratação de caminhões e equipamentos alegando irregularidades. Com isso, a 4ª Vara Cível suspendeu o processo. Já o consórcio Limpe Serra procurou o TCE contra as 3 licitações do serviço que estavam em andamento, causando a paralisação de todas elas. O consórcio também apontou irregularidades. Em relação à coleta, por exemplo, diz que a CONDEP não teria licença ambiental para o serviço. A companhia opera emergencialmente o serviço que estava previsto pela licitação, ou seja, realiza a coleta dos resíduos urbanos com mão de obra própria e aluga caminhões e equipamentos. Temos que analisar, a princípio, se trata-se de uma negligência do agente público ou se trata de simplesmente uma falha de não licitar no tempo correto. Então, o TCE já está notificando a Prefeitura para que possa analisar essa questão
e aplicar as sanções cabíveis, que pode ser algumas investigações que possam levar a sanções cíveis, criminais e processos administrativos, além de multas ao município de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis foi procurada sobre as questões levantadas, mas, mais uma vez, não respondeu até o fechamento desta edição. E olha só, ainda sobre a crise do lixo em Petrópolis, o Instituto Estadual do Ambiente informou que a empresa Condep não possui licença ambiental para operar na coleta de resíduo domiciliar em Petrópolis. Apesar disso, a empresa segue prestando serviço de maneira emergencial por terceirizadas. A Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis enfrenta um impasse preocupante na operação da coleta de resíduos domiciliares. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente, a companhia não possui a licença ambiental necessária para realizar o serviço. O Tribunal de Contas do Estado pediu explicação ao prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, sobre os contratos emergenciais fechados. O prazo de respostas terminou na última quinta-feira, mas até então não houve respostas sobre o andamento do processo. As duas empresas contratadas para realizar os serviços são a AM3 e PDCA. A AM3 é responsável pelos materiais e equipamentos utilizados, além do transbordo dos resíduos. A mão de obra fica de responsabilidade da Condep. Já a segunda empresa, a PDCA, é responsável pela coleta de resíduos hospitalares. Segundo o INEA, as duas empresas possuem uma licença atualizada para realizar o serviço. A Prefeitura de Petrópolis foi procurada sobre as questões levantadas, mas não respondeu até o fechamento desta edição. Há ainda um outro processo na 4ª Vara Civil, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro deu parecer contrário ao mandado de segurança da empresa Paviservice contra a licitação para o aluguel de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo. O documento do MP é do dia 24 de julho. Enquanto isso, a população aguarda por uma solução definitiva por parte das autoridades responsáveis. Ainda sobre o assunto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro novamente deu parecer contrário à suspensão do processo licitatório para o aluguel de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo em Petrópolis. A empresa Paviservice ingressou com mandado de segurança no dia 3 de julho, afirmando inconsistências no edital e até então a licitação está paralisada. O Grupo Correio da Manhã teve acesso ao processo movido na 4ª Vara Civil de Petrópolis e no início do mês, o Ministério Público do Rio de Janeiro já havia se declarado contrário à suspensão do processo licitatório. Entretanto, o juiz manteve a decisão de suspendê-lo. O órgão também afirma que a Condep necessita obter as licenças necessárias para a realização do serviço, já que a licitação busca a alocação dos equipamentos e veículos e não a prestação do serviço. Desde o fim de junho, o consórcio Limpe Serra procurou o Tribunal de Contas do Estado contra as 3 licitações que estavam em andamento. Eram elas: o aluguel de caminhões e equipamentos para a coleta de resíduos urbanos, o transbordo e a destinação final e também para a coleta de resíduos hospitalares. O consórcio também apontou irregularidades em todos os editais. Atualmente, o serviço tem sido prestado pela Condep de maneira emergencial. As empresas contratadas para executar os serviços foram a AM3 e a PDCA. A primeira é responsável pelo aluguel de caminhões e equipamentos e também pelo transbordo e destinação final dos resíduos urbanos, sendo a mão de obra de responsabilidade da Condep. Já a PDCA é responsável pela coleta e transporte de resíduos hospitalares. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informou ao jornal Correio Petropolitano que a empresa Condep não possui licença ambiental para operar na coleta de resíduos domiciliar em Petrópolis. E agora a gente troca de assunto. Há um bom tempo, muitos ônibus de Petrópolis não contam mais com cobradores. São os motoristas que têm desempenhado a famosa dupla função. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as empresas de ônibus fecharam 560 vagas de emprego desde 2020.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que as empresas de ônibus de Petrópolis fecharam 560 vagas de emprego desde 2020. Ou seja, o saldo entre admissões e demissões foi negativo nos últimos 3 anos. Ao todo, foram 1.110 contratações para 1.670 dispensas. Os números apontam que só em junho de 2023 foram 16 vagas fechadas. Esse foi o pior resultado do ano, que já soma 26 extinções de postos de trabalho nas empresas de ônibus no primeiro semestre. Ainda segundo o CAGED, o único mês em que o número de admissões foi maior que o número de desligamentos foi em março, com 21 novas vagas criadas nas empresas. Ao longo da pandemia, em 2020, 427 vagas foram fechadas. Nos anos a seguir, o número de demissões continuou sendo maior que o número de admissões. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a chegada de 5 novos ônibus convencionais e 5 micros para atender as regiões do Bingen e Mosela, mas chamou a atenção que os veículos grandes não vieram com espaço para cobrador. As empresas têm retirado os profissionais nos últimos meses, mas a planilha de reajuste da passagem trouxe que houve um aumento na presença destes profissionais nas linhas. E lá costuma ter cobrador no ônibus? Tem vez que tem, tem vez que não tem. É muito difícil tu ver um cobrador dentro do ônibus. Eu acho errado, porque o motorista tem que atender o povo e ainda e dirigir. A planilha da CPTrans, que baseou o reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,30, aponta um aumento de 19,7% com encargos relacionados à mão de obra. As empresas alegam principalmente a elevação do valor da cesta básica e do salário dos rodoviários. Mas a planilha também explica que houve aumento no chamado fator utilização de motoristas e cobradores, que é o cálculo de quantos profissionais são necessários para cada coletivo na rua. Os condutores foram de 2,38 para 2,69, já os cobradores de 1,82 para 2,6. Ao invés de eles aumentar para 5,20, né? Tinha que abaixar para 2,50, que a gente só anda no ônibus quebrado. Isso quando tem. É bem difícil, porque tem que cobrar e tem que tomar conta do volante. A maioria sem cobrador. Em nota, o CETRANSPETRO informou que o surgimento da pandemia e a catástrofe que atingiu o município provocaram prejuízos econômicos e a diminuição dos postos de trabalho em todos os setores da sociedade. Disse ainda que a lei dupla função foi julgada inconstitucional, em última instância pelo STF, de forma unânime por todos os ministros, desde dezembro de 2022. E no último domingo entrou em vigor a nova tarifa nos ônibus em Petrópolis. A gente traz agora tudo o que aconteceu durante a semana sobre esse tema. Uma ação popular movida por vereadores de Petrópolis e pelo deputado Hugo Leal visou suspender o aumento da passagem em Petrópolis. Atrasos, quebras constantes e falta de ônibus em algumas localidades. Estes são os principais relatos de quem depende do transporte público em Petrópolis. Ainda assim, o Conselho Municipal de Transportes, comandado pelas empresas de ônibus e o governo municipal, aprovou o aumento da tarifa no início do mês. Mesmo com todas as críticas da Câmara de Vereadores e da sociedade civil, o prefeito Rubens Montempo publicou o decreto com o aumento da passagem. A partir de domingo, a população vai pagar mais caro pelo transporte público. Nas ruas, o que mais se ouve são reclamações. Absurdo! Isso é um absurdo. A gente mora no Duarte, tem ônibus, agora vai voltar às aulas, não tem ônibus. Não tem ônibus, a gente tem que andar a pé ou caçar um ônibus em outro lugar, porque não tem ônibus. Acho muito caro, principalmente pelos ônibus que tem. Não, pelo tamanho entendeu? Pela cidade é pequena para isso. E a gente não ganha para isso. Quase todo ano aumenta a passagem. Não tem ônibus e os que tem carro velho, né? Então, não tem porquê desse aumento tão, abusivo. Demora do ônibus, não tem conforto nenhum no ônibus e não precisa aumentar tanto, né? E onde que eu vou, moro no Touzeste está sempre atrasado. Nunca tem esse ônibus, está sempre quebrando. A nova tarifa, a partir do dia 30 de julho, será de R$ 5,30 para pagamento no dinheiro. No cartão Rio Card, o valor cobrado será de R$ 5,15. O valor dos executivos terá acréscimo de 30% em cima do preço convencional. No dia da publicação do Diário Oficial com o decreto, um problema se repetiu. Uma situação que a população enfrenta todos os dias.
um ônibus quebrado. Um dos pontos considerados pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes para o reajuste foi um suposto aumento de cobradores operando nas linhas. No entanto, nos últimos meses, as empresas vêm cada vez mais operando sem a presença do profissional. O aumento causou críticas entre setores da sociedade civil e da Câmara de Vereadores. Infelizmente, o prefeito colocou o decreto no ar, validando o aumento da passagem para 5,30. Então, ainda estamos nessa luta para que essa passagem volte ao valor anterior. A opinião da sociedade civil, no entanto, não é ouvida no Comutran. O conselho hoje é formado em sua maioria por integrantes do governo municipal e das empresas de ônibus. Esta falta de paridade entre os representantes fez com que a proposta da CPTrans para o reajuste fosse aprovada por ampla maioria. E nessa semana teve audiência na Justiça para debater o reajuste. O juiz da 4ª Vara Civil, Dr. Jorge Martins, decidiu por suspender os efeitos do decreto de aumento da passagem. Confira. Na 4ª Vara Civil de Petrópolis, todos de frente. O juiz Jorge Martins convocou uma audiência especial para debater a ação popular do deputado federal Hugo Leal com os vereadores Ingo Rames, Eduardo do Blog e Gilda Beatriz. A decisão deve ser divulgada na íntegra até esta quinta-feira, mas o magistrado já adiantou que deve suspender o decreto de aumento da passagem. Essa ainda não é a decisão final. O juiz Jorge Martins acolheu parcialmente a ação movida pelos vereadores e pelo deputado federal Hugo Leal. A expectativa agora é de uma nova votação no Comutran e da análise completa do processo. O município e o Ministério Público do Rio de Janeiro já se manifestaram nos autos. O procurador Miguel Barreto, em nome da Prefeitura, disse que os mandatos dos conselheiros do Conselho Municipal de Trânsito foram prorrogados pelo incêndio e a mudança na presidência da CPTrans. O Ministério Público opinou por não acatar o pedido de liminar, mas o julgamento da ação em si. Os vereadores autores da ação comentaram a audiência. A gente está aguardando agora a decisão oficial até o final do dia, no máximo no início do dia de amanhã. Estamos confiantes que seja parcialmente favorável à nossa indagação. Então agora a gente tem que ter um pouco mais de paciência e de cautela e aguardar a decisão do juízo para que a gente possa realmente traçar os próximos passos. Sou uma das autoras da ação popular e a gente agora tem que esperar, né? Todas as partes envolvidas foram escutadas e essa decisão deve sair até amanhã. Então vamos aguardar e torcer para que dê tudo certo. O juiz, Dr. Jorge Martins, muito sensível aos anseios da população. A gente confia na justiça. Nós entramos com essa ação popular diante de todo o sofrimento que está sendo imposto à população. A gente entende que o serviço de transporte não é bem prestado, não tem 100% da frota de ônibus nas ruas, não é de agora, é a passagem mais cara do estado do Rio de Janeiro. Então a gente está defendendo a população e estamos confiantes na decisão da justiça. Agora é aguardar qual vai ser a decisão do juiz. A vereadora Júlia Casamasso também assistiu à audiência. A parlamentar aguarda na Justiça a decisão de seu mandado de segurança, que também contesta como foi o processo para o reajuste da passagem. Tivemos uma primeira vitória, momentânea, e seguimos também no aguardo do resultado do nosso mandato de segurança. O nosso mandato ele alega a falta de transparência das empresas e da CETRANSPETRO nos sites. Não existem as planilhas atualizadas nos sites. Se a população quiser conferir, entrar no site, entrar na aba de transparência. O Dia dos Pais está se aproximando e a data vai ser comemorada em 2023, no dia 13 deste mês. E para os comerciantes, a expectativa de vendas é positiva. Segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, a data deve movimentar 371 milhões de reais. O comércio de Petrópolis está otimista para os resultados de vendas no Dia dos Pais, que será celebrado no dia 13 de agosto em 2023. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas, são esperadas 140 mil pessoas com gastos acima de R$ 240 e 78% do público deve optar por lojas físicas com pagamento em cartão de crédito. As vendas devem crescer 7,8%. No comércio de Petrópolis já é possível perceber a movimentação para a troca das vitrines para a data especial. A expectativa é sempre muito alta, né? A gente sempre espera que um ano cubra sempre o outro e a cidade, querendo ou não, está bem movimentada e a gente está precisando bastante também devido às tragédias que aconteceram também, né? Então a gente está tentando dar um up aí demais e a expectativa é sempre lá em cima. Dia dos Pais, mas sempre sai alguma coisinha para a mãe também, mas
camisa, sai bastante coisa, né? Então, por isso a gente sempre tenta organizar alguma coisa de promoção também de camisas também, calçado por si só, né? Aqui na cidade, por mais que seja um pouco frio, alguma coisa de chinelinho também, o pessoal gosta bastante. Seja sapato, roupa ou óculos, opção é o que não falta. Um levantamento nacional destaca que as roupas ocupam a lista de produtos mais procurados, com 35% das intenções de compras. Nesta loja, os moletons prometem sair bastante nessa época. Nós estamos nos esforçando cada dia para melhorarmos as vendas, né? E para que o Dia dos Pais seja melhor. Nós tivemos um Dia das Mães muito bom, ótimo, né? Dia dos Namorados melhor ainda, e o Dia dos Pais, né? Que é um pouco mais devagar, mas estamos buscando melhores movimentos através das vendas por causa do inverno, né? Que nós esperando que desse mês de agosto seja frio, não seja um mês do desgosto, né? Uma pesquisa do Instituto Fecomércio mostra que para o Dia dos Pais, a expectativa no estado do Rio de Janeiro é positiva. A pesquisa aponta ainda que 56% dos fluminenses devem presentear um ente querido na data, o que deve movimentar mais de 370 milhões de reais. O mês de agosto é um mês bom de venda aqui pra gente. E óculos não é uma coisa que a pessoa compra porque quer comprar, é necessidade, né? Então a gente está esperando esse mês de agosto um mês bombado. Os bons resultados no comércio varejista podem iniciar uma recuperação. Neste ano, enquanto o mercado de trabalho registra um saldo positivo de 940 vagas criadas no primeiro semestre, o setor vê uma taxa negativa com 26 postos de trabalho extintos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O mês de junho já foi positivo com a criação de 67 vagas. Este foi o segundo melhor resultado do ano, atrás apenas de abril, quando 123 postos de trabalho foram abertos. Nesse mês é realizada a campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno. Proporcionar uma alimentação saudável para os bebês é necessário e, por isso, o Banco de Leite Humano do Hospital Unimed Petrópolis reforça a importância da doação de leite materno. Referência em Petrópolis e certificado pelo Ministério da Saúde, o Banco de Leite do Hospital Unimed é pioneiro em toda a região serrana, com a implantação do serviço, assistência a puérperas e o acolhimento prestado no período pós-alta hospitalar, proporcionou ao hospital o selo ouro da rede de Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Intensificando as ações de acolhimento às pacientes internadas, o Hospital Unimed Petrópolis reforçou as estratégias de divulgação do serviço a fim de buscar novas doadoras para a unidade neste mês, durante a campanha do Agosto Dourado. O banco de leite é fundamental para o abastecimento da UTI neonatal do hospital. Para garantir o atendimento de qualidade às mães e aos bebês e manter um estoque capaz de atender todas as demandas dos nossos recém-nascidos da nossa unidade neonatal, já que é necessário fortalecer o sistema imunológico do recém-nascido, e isso só conseguimos através do leite materno. O aleitamento traz muitos benefícios para a mãe, como, por exemplo, ajuda a reduzir o sangramento após o parto, com a produção de ocitocina. O aleitamento também intensifica a perda de peso e ajuda a prevenir doenças, inclusive ajuda a reduzir a incidência do câncer de mama, útero e endometriose. A responsável técnica do Banco de Leite Humano, Glaucimar Campos, destaca que o leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê. Nele estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras e outras substâncias essenciais para proteger o bebê contra doenças e proporcionar o desenvolvimento sadio da criança. Essa data é muito importante para a nossa equipe do Banco de Leite, pois ela renova a nossa esperança de manter os nossos estoques de leite materno abastecidos, para que possamos continuar a oferecer um leite materno pasteurizado aos nossos recém-nascidos internados e a ajudar a salvar vidas. Para ser doador, é preciso estar saudável, amamentando e estar produzindo mais leite do que o necessário para o seu bebê. Basta entrar em contato com o Banco de Leite da Unimed Petrópolis pelo telefone 24 2291 9846, de segunda a sexta-feira, no horário entre 8 horas da manhã e 11 horas da manhã, ou meio-dia e 5 horas da tarde. E nesta última quinta-feira, a Academia Petropolitana de Letras completou 101 anos. Jorge, fundada em 1922,
a instituição tem desempenhado um papel fundamental na promoção da literatura e das artes na região. Pois é, como parte da programação, no dia 5 de agosto, hoje, sábado, será inaugurada a nova sede administrativa da instituição. A Academia Petropolitana de Letras completou 101 anos de existência nesta quinta-feira. Fundada em 1922, a instituição tem desempenhado um papel fundamental na promoção da literatura e da cultura na região. A festividade de aniversário foi marcada por uma programação especial que contou com sessão solene no Palácio de Cristal, anúncio de inauguração da nova sede administrativa e missa em ação de graças. Leandro Garcia, presidente da APL, ressaltou a importância do espaço para a divulgação cultural na cidade. Cultura no Brasil é uma coisa extremamente complicada e a gente trabalhar com cultura do ponto de vista de instituição, de manter uma instituição, é um outro desafio. Então eu acho que só o fato de nós termos uma instituição cultural funcionando há 101 anos já é em si de uma importância muito grande, porque preservar e fazer funcionar essas instituições culturais é realmente um desafio muito grande. Com a missão de enriquecer a cena literária, o espaço promove atos públicos como lançamentos de livros, palestras, debates, concursos literários envolvendo estudantes das escolas públicas e a organização de obras que contam a história da cidade. Atualmente, a academia conta com 40 cadeiras seguindo o modelo francês. A instituição é uma das primeiras academias de letra do Brasil e surgiu durante a Semana de Artes Modernas em São Paulo. A APL teve um papel pioneiro em permitir que escritoras mulheres se destacassem em um cenário que era predominantemente masculino. Após mais de 3 décadas de funcionamento na Casa Cláudio de Souza, cedida pelo Museu Imperial, a APL contará agora com uma sede própria para guardar toda a documentação, arquivo e biblioteca no edifício Pio XII, na Rua Marechal Deodoro, 119, no centro de Petrópolis, que vai ser inaugurada neste sábado às 11 horas da manhã. O novo espaço também vai democratizar o acesso à biblioteca, que conta com mais de 3.000 documentos, cartas, atas de sessões da academia, recortes de jornais históricos de Petrópolis e fotografias, abrindo as portas para pesquisadores e o público interessado. Nós nunca tivemos uma sede própria, um imóvel nosso, porque aqui é a Casa Cláudio de Souza, onde nós nos reunimos, esse espaço aqui, esse imóvel pertence ao Museu Imperial. Aí o Museu Imperial cede para as academias da cidade, que são 4 instituições da cidade, então temos uma seção de uso, mas isso aqui não é nosso. Gente, vou saindo aqui para terminar o nosso jornal. Segunda-feira a gente vai estar de volta com o nosso Correio Serrano, às 7h30, ao vivo, com muita informação para vocês. Um ótimo fim de semana e a gente se encontra novamente na segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.